Meu nome é Antônia, mas todo mundo aqui me chama de Dona Tônia. Tenho 78 anos e moro desde menina no mesmo pedacinho de terra, num bairro pequeno de Vargem Alegre, interior de Minas. Minha casa é simples, parede caiada, porta azul desbotada pelo sol e um pé de rosa branca que minha mãe plantou no dia do meu batizado ainda floresce na entrada. Todo amanhecer, eu abro a janela, deixo a brisa entrar e acendo uma vela diante da imagem de Nossa Senhora que fica sobre o aparador da sala. É o meu jeito de começar o dia. Silêncio, fé e aquele cheirinho de cera queimando que me acompanha desde o tempo em que a voz do sino da igreja chamava a gente para o terço das 6. Fui professora primária por 34 anos. Ensinei muita criança a juntar sílaba e talvez por isso a voz sempre foi minha companheira mais fiel. Cantava no coral da igreja, lia alto as passagens da missa quando o padre pedia, e era através das palavras que eu fazia o mundo se ajeitar dentro de mim. Mas às vezes, a vida resolve testar, até quem aprendeu a ter paciência. Eu não esperava que justamente o que mais me definia, a fala, o canto, o dom de comunicar, fosse o que o destino ia me tirar por um tempo. E é por isso que hoje, quando abro a boca e o som sai, cada palavra é como se fosse uma oração viva. Ainda me lembro do primeiro dia em que o silêncio tomou conta de mim. Mas antes de contar isso, preciso que você entenda. Aqui, o vento tem cheiro de café coado, a praça tem bancos gastos de tanta reza, e o povo ainda se cumprimenta com Deus te abençoe. Foi nesse cenário tão comum e tão sagrado ao mesmo tempo que o milagre começou a se desenhar sem que eu percebesse. Foi numa manhã de maio, daquelas em que o frio se mistura com o cheiro do fogão a lenha, que tudo começou. Eu estava preparando o café quando senti uma pontada estranha na garganta, como se algo quisesse sair e não conseguisse. Tentei chamar meu neto para trazer a lenha, mas a voz não veio. Pensei que fosse passageiro, um resfriado talvez, mas o silêncio foi ficando. No primeiro dia, a voz saiu rouca. No segundo, só um sussurro. No terceiro, nada. Fui ao posto de saúde, tomei remédio, fiz exame e os médicos disseram que era emocional. A senhora anda nervosa? Perguntaram. Eu neguei, mas por dentro sabia. Tinha algo mais fundo, um cansaço de alma, um peso que nenhuma radiografia pega. E como explicar para eles que o silêncio às vezes é mais doído que a dor? Comecei a evitar as pessoas. No mercado, me comunicava com gestos. Na missa, apenas acompanhava com os olhos. O povo cochichava. Coitada da Dona Tônia, perdeu a voz, justo ela que tanto rezava. Aquilo me feriu mais do que qualquer diagnóstico. Os dias viraram semanas e o silêncio foi virando parte da casa. À noite eu deitava e escutava o barulho dos grilos lá fora, o vento passando pelas frestas e o tic-tac do relógio, que parecia zombar da minha impotência. Aquele som me perseguia, como se dissesse: "Você ainda está muda, Tonha?" Não dormia direito. Às vezes sonhava que falava e acordava chorando. A garganta ardia, mesmo sem voz. Uma tarde de domingo, o meu neto colocou uma música da igreja no rádio. E o som da melodia fez meu coração apertar. Tentei cantar, mas o ar só subiu sem som. Foi como engolir lágrimas. Pensei se era castigo. Será que Deus estava cansado de me ouvir rezar tanto? Ou talvez fosse um jeito dele me ensinar o valor do silêncio?
Eu não sabia, só sabia que doía e que o vazio da voz é uma solidão que ninguém escuta. Numa tarde de domingo, a vizinha bateu no portão trazendo um buquê de flores do campo. Disse que estavam sobrando da novena e me deu. Coloquei as flores num copo d'água diante da imagem da santa, na sala. Enquanto ajeitava as pétalas, senti um perfume suave. Não era cheiro de flor comum. Era como se o ar tivesse mudado de textura, mais leve, mais doce. Fiquei parada por uns segundos, olhando o rosto da imagem. O sol que entrava pela janela bateu bem nos olhos de Nossa Senhora e juro que o brilho parecia vivo, como se respirasse. Foi aí que me veio uma vontade enorme de rezar uma Ave Maria, mesmo sem voz. Peguei o terço que minha mãe me deixou, aquele com as contas gastas, e comecei a rezar dentro da cabeça. E quanto mais eu rezava, mais sentia que o coração se aquietava, como se alguém me embalasse, sem pressa. Aquele momento ficou preso em mim como um presságio, um lembrete silencioso de que algo estava prestes a mudar. Foi numa madrugada fria. A luz da vela já estava quase se apagando. E eu estava ali, sentada, olhando para a santa e tentando rezar, como sempre fazia. De repente, o quarto ficou diferente. O ar parecia brilhar, como se a própria noite respirasse. A chama da vela cresceu e uma claridade azulada se espalhou pela parede. Senti um calor subir pelo corpo. Não daqueles que queimam, mas que acolhem. E sem que eu esperasse, uma presença se fez sentir. Suave, materna, indescritível. Era como se alguém se aproximasse e colocasse a mão sobre o meu ombro. O perfume de rosas se espalhou. Eu fechei os olhos e ouvi dentro de mim, não com os ouvidos, mas com o coração. Reza comigo, minha filha. Tentei repetir, com os lábios tremando. Ave Maria, cheia de graça, e a voz saiu. Fraca, trêmula, mas saiu. Foi como se o ar que eu guardava há meses tivesse finalmente encontrado o caminho para a liberdade. Eu chorei. Chorei como criança no colo da mãe. No outro dia, quando o sol nasceu, o cheiro de café fresco invadiu a cozinha. E eu decidi testar. Abri a boca e disse: "Bom dia, meu Deus." Saiu. Baixinho, rouco, mas saiu. Fui correndo até o quintal e chamei o neto. "Pedro!" Ele parou, olhou para mim assustado e disse: "Vó, a senhora falou." Ajoelhei ali mesmo, entre as plantas, com o chão ainda úmido de orvalho, e agradeci. Peguei o terço e rezei de novo, dessa vez em voz alta. Cada palavra era uma vitória. Cada sílaba, um pedaço da fé voltando a morar dentro de mim. Na semana seguinte, fui à igreja. Quando o padre me viu, me chamou para dar o testemunho. Apenas disse: "Eu perdi a voz e Nossa Senhora me ensinou a falar de novo, começando com uma Ave Maria." E todos aplaudiram, não por mim, mas pela fé que renasce quando a gente menos espera. Depois disso, muita gente veio me procurar. Uns para saber o que aconteceu, outros para duvidar. Na feira ouvi cochichos: "Isso é coisa da cabeça dela." Outros diziam: "Deus usou ela para mostrar que milagre ainda existe." Eu não discuti com ninguém, só sorria e respondia: "Eu sei o que vivi." A fé é assim. Quem viu, sente. Quem não viu, tenta explicar. Fui ao posto de saúde, tomei remédio, fiz exame e os médicos disseram que era emocional. "A senhora anda nervosa?" perguntaram.
Eu neguei, mas por dentro sabia. Tinha algo mais fundo. Um cansaço de alma, um peso que nenhuma radiografia pega. E como explicar para eles que o silêncio às vezes é mais doído que a dor? Comecei a evitar as pessoas. No mercado, me comunicava com gestos. Na missa, apenas acompanhava com os olhos. O povo cochichava: coitada da dona Tonha, perdeu a voz, justo ela, que tanto rezava. Aquilo me feriu mais do que qualquer diagnóstico. Os dias viraram semanas e o silêncio foi virando parte da casa. À noite, eu deitava e escutava o barulho dos grilos lá fora, o vento passando pelas frestas e o tic-tac do relógio que parecia zombar da minha impotência. Aquele som me perseguia, como se dissesse: você ainda está muda, Tonha. Não dormia direito. Às vezes sonhava que falava e acordava chorando. A garganta ardia, mesmo sem voz. Uma tarde de domingo, meu neto colocou uma música da igreja no rádio e o som da melodia fez o meu coração apertar. Tentei cantar, mas o ar só subiu, sem som. Foi como engolir lágrimas. Pensei se era castigo. Será que Deus estava cansado de me ouvir rezar tanto? Ou talvez fosse um jeito dele me ensinar o valor do silêncio? Eu não sabia. Só sabia que doía e que o vazio da voz é uma solidão que ninguém escuta. Numa tarde de domingo, a vizinha bateu no portão trazendo um buquê de flores do campo. Disse que estavam sobrando da novena e me deu. Coloquei as flores num copo d'água diante da imagem da santa na sala. Enquanto ajeitava as pétalas, senti um perfume suave. Não era cheiro de flor comum, era como se o ar tivesse mudado de textura, mais leve, mais doce. Fiquei parada por uns segundos olhando o rosto da imagem. O sol que entrava pela janela bateu bem nos olhos da santa e juro que o brilho parecia vivo, como se respirasse. Foi aí que me veio uma vontade enorme de rezar uma Ave Maria, mesmo sem voz. Peguei o terço que minha mãe me deixou, aquele com as contas gastas, e comecei a rezar dentro da cabeça. E quanto mais eu rezava, mais sentia que o coração se aquietava, como se alguém me embalasse sem pressa. A segunda veio um pouco depois. O padre me convidou para ajudar na catequese, ensinando as crianças a rezar e a cantar. No começo fiquei insegura. Pensei, será que ainda aguento falar tanto? Mas quando entrei na sala e vi aquelas carinhas curiosas, percebi que a voz não era mais minha, era um instrumento emprestado. Um dia, uma menininha de tranças levantou a mão e perguntou: Dona Tonha, a senhora acha que a santa ainda fala com a gente? Eu sorri e disse: fala sim, minha filha. Só que às vezes a gente precisa ficar em silêncio para escutar. A comunidade toda parece ter se transformado junto comigo. A pequena capelinha de Nossa Senhora das Graças, que antes vivia vazia, agora vive cheia de velas acesas. O pessoal passa, faz o sinal da cruz, deixa uma flor, um bilhete, uma foto. Dizem que depois do meu testemunho, muita gente voltou a rezar o terço, inclusive os mais jovens. Outro fruto foi dentro da minha própria família. Meus filhos, que andavam afastados da igreja, começaram a vir nas missas comigo. No Natal passado, foi a primeira vez em anos que todos sentaram juntos para rezar antes da ceia. Aquele amém em coro parecia costurar o que o tempo tinha rasgado. E talvez o maior presente de todos seja a serenidade que mora em mim desde então. Não preciso mais de grandes sinais, nem de provar nada para ninguém.
O som da minha voz, simples e firme, é lembrança diária de que o amor de Deus se manifesta nas coisas pequenas, no café que ferve, na reza que brota, no abraço que acolhe. E quando a garganta aperta ou o medo volta, eu fecho os olhos e repito: Ave Maria, cheia de graça. E o resto o céu completa por mim. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o tempo em que fiquei muda. Vejo um chamado disfarçado de silêncio. Porque o silêncio, quando vem de Deus, não é castigo, é convite. Convite para escutar o que o barulho do mundo nos faz esquecer. Que a fé não grita, sussurra. A voz que eu perdi me ensinou a falar de outro jeito. Antes, eu falava para ser ouvida. Agora eu falo para tocar. E cada vez que pronuncio uma Ave Maria, sinto que a mesma luz daquela madrugada ainda me abraça. Uma luz que não vem do sol, mas do coração. Nas tardes tranquilas, quando a brisa atravessa a janela e mexe nas cortinas, sinto um perfume de rosa no ar. É como se Nossa Senhora passasse de leve, lembrando que ainda está aqui, cuidando de cada detalhe. Às vezes, me pego cantando sozinha na cozinha. E o som da minha própria voz me emociona. Não porque seja bonita, mas porque é viva. E a vida, quando se reconhece como dom, vira oração. Tem gente que me pergunta: Dona Tônia, a senhora ainda tem medo de ficar sem voz outra vez? Eu respondo: não, porque agora sei que mesmo quando a voz falha, a fé continua falando por dentro. A fé não depende das cordas vocais, depende do coração que acredita mesmo quando tudo parece mudo. De vez em quando, volto à capelinha sozinha. Fico lá um tempo, em silêncio, só olhando o rosto sereno da santa. Às vezes falo baixinho: obrigada por ter me ensinado a ouvir o que o mundo não diz. E sinto que ela sorri, aquele sorriso de mãe que entende tudo sem precisar explicar nada. Se você está ouvindo essa história, talvez também esteja passando por um tempo de silêncio. Pode ser uma dor, uma espera, uma falta que não tem nome. Mas acredite, o silêncio também é uma forma de Deus falar. Às vezes Ele cala nossa voz para que o coração aprenda a rezar sem palavras. Por isso, antes de dormir, faço o mesmo que eu fiz naquela madrugada. Apague as luzes, acenda uma vela e reze uma Ave Maria, mesmo que o som não saia. A presença vem no tempo dela. E quando vier, você vai saber. Vai sentir o mesmo perfume, o mesmo calor, a mesma paz. E se essa história tocou seu coração, conte a sua também. Escreva nos comentários o que essa voz devolvida te fez lembrar. Ou apenas diga: eu acredito nos milagres do silêncio. Porque cada testemunho, por menor que pareça, é uma nova chama acesa na escuridão do mundo. E quando muitas velas se acendem juntas, até a noite mais fria se transforma em claridade. Foi assim comigo. Pode ser assim com você também. Que Deus te abençoe.